Olá, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma aula de História. Então, deixe tudo preparado, livro, caderno, lápis, borracha, caneta, tudo à disposição para nós termos aquela aula abençoada, tudo bem? Preparados? Legal, então. No nosso último encontro, página 15 do livro de História, nós trabalhamos o início de pinturas rupestres. Falamos das crenças, inclusive que alguns estudiosos classificam como magia simpática. Enfim, agora nós vamos aprofundar um pouco mais este trabalho na seção de olho na imagem, página de número 16 do seu livro de História, tá? De olho na imagem. Vamos para o texto? Vamos lá então. É um texto pequeno, nós temos aí 3 parágrafos antes da gravura. Vamos fazer essa leitura? Vamos lá. Primeiro parágrafo aqui de azul, segundo parágrafo vai estar de verde e o terceiro parágrafo de vermelho. Vamos lá, vou fazendo a indicação. Em 12 de setembro de 1940, 4 jovens franceses perseguiam o cão de um deles. E ao entrarem em uma caverna, descobriram um sítio arqueológico muito importante. As paredes da caverna estavam cobertas por pinturas representando animais que não existiam mais naquela região: cavalos selvagens, cervos, bisões e touros selvagens. Os jovens avisaram o professor Leon Laval, que com a ajuda do arqueólogo Henri Breuil, confirmou que as imagens na caverna eram pinturas rupestres. Pesquisadores acreditam que as pinturas datam de aproximadamente 17 mil anos atrás e foram feitas por seres humanos muito hábeis. As pinturas rupestres de Lascaux foram produzidas no período em que aqueles seres humanos eram nômades e ajudam a entender o modo como eles se organizavam e conseguiam seus alimentos. E aqui nós temos a pintura rupestre numa caverna de Lascaux, na França, tudo bem? E voltamos àquele conceito, porque falou em nômade, falou em nomadismo, então nós temos que voltar àquele conceito das aulas anteriores, em que os primeiros grupos humanos, eles estavam permanecendo em determinado local, quando esse local lhe oferecia a condição necessária para a sobrevivência. Então, a questão da água, a questão da coleta dos frutos e animais para a caça, a pesca e também a cobertura do próprio corpo, principalmente uma região como essa, de temperaturas bem definidas, conforme as estações do ano. Tudo certo? Muito bem, então. Esse texto é muito importante. Pause o vídeo, leia junto, ouça novamente, faça as suas observações. Próxima página, página de número 17. Lá em cima já está piscando esse retângulo de borda amarelada. Análises feitas em laboratório mostram que os pintores desse período preparavam suas tintas com pigmentos feitos de materiais retirados da natureza. Leia a seguir. Como eles faziam? Olha só, muito importante, hein? Seta amarela piscando. Acabei de ler sobre esta introdução e agora, quando nós lermos o texto nesta seta verde, estaremos atentos também a este glossário. Legal? Vamos continuar.
Então, como eles faziam? Para executar suas obras, os artistas pré-históricos usavam o que a natureza lhes oferecia. As gravuras eram feitas com a ajuda de instrumentos de pedra. A paleta de cores se limitava à gama dos pigmentos minerais: ocre para vermelhos, amarelos e marrons, óxido de manganês para pretos e os marrons bem escuros. Eles aplicavam os pigmentos diretamente com os dedos ou com pincéis rudimentares, feitos com pelos de animais ou com fibras vegetais. Aí nós temos uma bibliografia de Colette Sweeney, A Pré-História Passo a Passo, publicado em São Paulo pela editora Companhia das Letras, no ano de 2010, página 63. Todas as informações para que você possa fazer a sua atividade, onde já está piscando a seta azul com a questão de número 1. Como ocorreu a descoberta da caverna de Lascaux na França? Aí você volta para o texto da seção de olho na imagem, observa bem o primeiro parágrafo, certo? Do que aconteceu e o que foi que os jovens fizeram a partir do momento em que, dentro da caverna, avistaram as pinturas rupestres. E faça a sua anotação nessas duas linhas logo abaixo, tá bom? Número 2, seta vermelha piscando. Responda às questões a seguir com base na imagem da pintura rupestre e no texto acima, de como eles faziam, tá? Vamos lá. Letra A, já destacada. O que os seres humanos pintavam nas paredes das cavernas? Exatamente. Aí você tem a descrição no texto e tem também aqueles argumentos lá das páginas anteriores. Tudo bem? Mas agora, especificamente, o que os seres humanos pintavam nas paredes das cavernas. Próximo. Não esqueça de anotar corretamente a sua resposta. Letra B. De acordo com o texto, com que materiais eram feitos os pigmentos que eles usavam para fazer as pinturas rupestres? Já temos aí no texto da Colette Sweeney como eles faziam, como eles fabricavam as suas tintas. Tudo bem? Não esqueça de dar uma olhada aqui no glossário, aqui em cima também, nesse colchete invertido aí de cima para baixo, o significado da palavra pigmento. Tudo bem? E anote a sua resposta de acordo com o texto, com quais materiais eram feitos os pigmentos que eles usavam para fazer as pinturas rupestres. Letra C, já destacado em verde, piscando, pesquise. Os materiais usados hoje para fazer pinturas são os mesmos utilizados pelos seres humanos para pintar as paredes das cavernas milênios de anos atrás? Aí você vai fazer as suas considerações aqui. O que eu tenho para dizer a vocês, na minha experiência de vida, um certo tempo da história da minha vida, eu trabalhei como vendedor de tintas. E nesse período da minha vida, nós, na loja, fazíamos cursos de aperfeiçoamento para verificar não só a composição, mas também a paleta de cores e que tipo de materiais nós usávamos para poder alcançar determinada tonalidade ou padrão. Exatamente. Cores quentes, cores frias. Quer ver dar uma olhada neste assunto com o professor Carlos de Arte? Ele entende tudo sobre este tipo de variação de cores. E com certeza vocês
já trabalharam e continuarão trabalhando com ele este tema. Mas daquilo que eu disse, da minha experiência, era mais fácil alcançar tonalidades na hora de fabricar a tinta e suas cores de acordo com a tonalidade que o cliente queria, porque nesta época, nos nossos dias, nós temos as chamadas composições sintéticas. Essas composições nos ajudam. Então eu não tinha que fazer como os primeiros humanos, não é? Desenhando. Como assim, professor? Eu não tinha que estar batendo com algum tipo de material para que o mineral pudesse ficar numa condição bem esmiuçada, um pó bem fino, para que pudesse misturar com outros elementos, adicionando água para poder alcançar uma consistência pastosa para poder realizar a pintura. Porque no padrão sintético de hoje, as coisas são bem mais fáceis. Era só já adicionando o preparo e colocando no computador que tipo de material eu queria utilizar, ou seja, que se assemelhasse a determinada tonalidade. E isso era muito, mas muito legal de se fazer. Muito bem. Então, a diferença básica de que havia antigamente, milênios atrás, para os dias de hoje, é que antigamente o recurso era especificamente natural. E hoje, com a tecnologia, nós temos as substâncias sintéticas que nos ajudam não só a compor, mas também a obter determinado tipo de tinta. Legal, não é? Tanto é que hoje existe tinta para pintar interior, tinta para pintar exterior. Se você quer brilhante, se você quer fosco, as tonalidades você escolhe de acordo com a variação da paleta que você identifica como mais adequado para a sua casa, para o seu cômodo, enfim. Tudo bem? Legal. Próximo. Atividades sobre a caverna de Lascaux e como também se obtinha essas tinturas, essas tintas no passado, ficaram para trás, literalmente, na página anterior. E agora vamos para a página 18. Lá em cima, seta piscando. Vamos lá acompanhar? Com o passar do tempo, alguns dos povos nômades aprenderam a cultivar cereais e frutos. Muito bem. Além de domesticar animais para produzir alimentos e ajudar nos trabalhos agrícolas. Entre os anos, vamos lá, 12.000 a.C. e 9.000 a.C., na parte ocidental da Ásia, muitos seres humanos já sabiam praticar a agricultura e a pecuária. Como não precisavam mais se locomover em busca de alimentos, alguns povos abandonaram o estilo de vida nômade e a agricultura pecuária fizeram com que eles se tornassem pouco a pouco sedentários. Eita, que texto legal! Muito bem. Então, aqui nós temos data, nós temos o motivo, a razão, a circunstância, igual o professor Girafales dizia, para o Chaves e o Kiko, e a localização, hein? A localização desses povos. Que a gente precisa reforçar nesse texto aí, nesses dois parágrafos. Primeiro, se os povos eram nômades e
estavam se locomovendo de um lugar para o outro, é porque as técnicas ainda não estavam desenvolvidas a ponto de eles se fixarem em uma determinada região. Mas entre os anos de 12.000 a.C., 9.000 a.C., numa parte ocidental da Ásia, há registro de que grupos humanos passaram a cultivar cereais e frutas, domesticar animais para produzir alimentos e ajudar nos trabalhos agrícolas. Esses três fatores contribuíram para que esses grupos humanos deixassem a prática do nomadismo, ou seja, de se locomover de uma parte para outra em busca de abrigo e alimento, e passaram, por meio da prática da agricultura, ou seja, do manejo da terra, cultivando a terra para a produção de alimentos, e da pecuária, não só na domesticação dos animais, mas também na criação dos animais, nós temos a transição do nomadismo para o sedentarismo, ou seja, a partir de agora, os grupos humanos eles vão fixar moradia, eles vão fixar residência e vão trabalhar a terra, trabalhar para que tenham o sustento necessário. E aí nós temos a diferença entre o nomadismo para o sedentarismo. Nomadismo ao deslocamento dos grupos humanos para a sobrevivência. No sedentarismo, não. As comunidades elas passam a se formar porque o homem está fixado em determinada região com a sabedoria, a expertise, a aprendizagem de que produção de alimento, que mais? Muito bem, exatamente. Domesticação de animais para ajudar na produção agrícola e também na produção dos alimentos. A agricultura e a pecuária fizeram com que eles se tornassem pouco a pouco sedentários. Vamos dar uma olhada neste mapa aqui embaixo? Olha só, nesse retângulo de borda amarela. Localizaram? Como nós vimos na aula de ciências, nas condições criadas pelo homem para a localização, nós temos aí um mapa mundi, ou seja, o globo que foi planificado, nós temos um planisfério, e neste mapa nós temos informações muito importantes sobre exatamente a permanência dos grupos humanos em determinadas regiões do globo, do nosso planeta, do mundo, certo? Então vamos lá. Este mapa tem um título. Isso chama na geografia elementos cartográficos. Tudo bem? Então nós temos aqui o título do mapa, os primeiros cultivos agrícolas. Aí nós vamos ter, não é curiosidade, são informações dos primeiros cultivos agrícolas, ou seja, dos produtos conhecidos que foram originários de determinadas partes do mundo, tudo bem? Para que nós tenhamos esta ciência, tá legal? Então vamos lá. Título do mapa, legenda do mapa, são informações contidas dentro do mapa, rosa dos ventos, que no caso é a nossa orientação por meio dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste,
Veja que o mapa mundi está aqui dividido em quadrante, onde você tem a linha do Equador em primeiro plano, dividindo o globo terrestre em hemisfério norte e hemisfério sul. Temos também um meridiano principal, o meridiano de Greenwich, a linha vertical imaginária, fazendo também a divisão em Oriente e Ocidente. Legal, não é? Muito bem. Esses fatores nós trabalhamos na localização lá na aula de ciências. Tudo está interligado. Muito legal. Aqui nós temos a escala, onde também na escala nós temos a ampliação ou redução dos tamanhos e distâncias das partes que estão localizadas no mapa. Temos também a bibliografia e, para a nossa utilidade, a questão dessa construção, certo? Depois de vocês explorarem bastante esta gravura deste mapa, vamos fazer as questões. Primeira questão, já com espaço para você responder em vermelho. É possível dizer que os seres humanos aprenderam a cultivar os mesmos alimentos em todos os continentes? Sim ou não? Por quê? Aí você vai ter que justificar a sua resposta, tá certo? Muito bem. Número 2. Quais dos alimentos representados no mapa você já experimentou? Por favor, responda aqui embaixo. Em relação à questão de número 1, veja que para a produção do alimento é necessário a preparação da terra. E isso nós vimos nas páginas anteriores no que diz respeito à agricultura. O cultivo da terra, a preparação do solo, a escolha das sementes e o cuidado com elas até que haja o broto e, por fim, esse cuidado até chegar à época da colheita. Se nós temos clima diferente em determinadas regiões do planeta, obviamente haverá produto que não será possível de cultivar em determinada região. Porém, com o avançar do tempo, do conhecimento, da ciência e da tecnologia, isso será possível. Porém, naquela época, nós temos essa dificuldade. Qual é a dificuldade daquela época? Que determinado produto, como dizem os antigos, não se deu nesse chão, porque não era adequado para o plantio. Tudo bem? Nós vamos conversar mais sobre isso nas próximas páginas, tá? Agora, quando nós fazemos esta pergunta e temos que responder no espaço abaixo, ou seja, aqui na questão de número 2, quais dos alimentos representados no mapa você já experimentou? É possível, claro, que a gente tenha experimentado alimentos originários ou cultivados em várias partes do mundo, porque hoje o comércio em si ele é globalizado e nós temos a oportunidade de ter este contato graças a esse movimento global do comércio, mesmo que ele seja cultivado muito longe, mas muito longe mesmo da gente. Tudo bem? Então, próxima página, lá em cima, seta amarela piscando. Plantas e animais domesticados em uma região foram pouco a pouco sendo levados para outras partes do planeta e ali cultivados. Foi assim que, séculos depois,
alimentos originários da Europa começaram a ser cultivados na América e alimentos americanos foram levados para a Europa e outros continentes. Verdade, como acabei de dizer, esse passar do tempo é muito importante dentro do deslocamento das pessoas. Tudo bem? Então vamos lá. Pesquise, de acordo com esta leitura que acabamos de fazer, de acordo também com as possibilidades que o mapa nos entregou. Vamos lá. Muitos vegetais cultivados no Brasil não são originários da América do Sul. Número 1. Seta azul piscando. Com um colega, pesquise em livros, revistas, dicionários e na internet sobre a origem dos seguintes alimentos ou produtos agrícolas. Vamos lá? Aí nós temos esses produtos aqui, ó. Algodão, arroz, banana, café, cana-de-açúcar, feijão, goiaba, laranja, manga, milho e pimenta. Certo? Ah, professor, isso daí tudo é daqui do Brasil. Veja lá no mapa, trabalhe a sua pesquisa nos dicionários, nos livros que você tem, ou na própria internet e complete a origem destes alimentos. Tudo bem? Perdão, depois da pimenta ainda aparece aí o trigo para o pão. Segunda questão. Pesquisem também a origem de animais usados nos trabalhos agrícolas ou como alimento. Aí nós temos boi, cavalo, galinha e porco. Tudo bem? Aí você se vale já das informações que você tem no mapa e também vá pesquisar um pouco mais sobre este assunto. Terceira questão, seta lilás lá embaixo. No final, converse com seus colegas sobre as informações encontradas. Mas, professor, nós não estamos na sala de aula. Em breve estaremos, mas por enquanto que você está na sua casa com seus pais, por favor, conversem com eles, tá? E vou aproveitar, beijão no coração de cada um deles, por estarem nos ajudando na manutenção dos hábitos escolares de vocês. Tudo bem? Todo o meu respeito e gratidão a cada um deles. Próxima página, já que vimos a origem de determinados alimentos, vamos lá para a página de número 20. Seta lá em cima piscando, já nos dando a orientação desse texto, tá? Que vai ser apoiado com esta gravura aqui, ok? Então vamos lá. Com a sedentarização, as populações começaram a construir casas e outros edifícios mais resistentes, de madeira, barro ou pedra. Foi nesse período que surgiram as pequenas aldeias. Nesses povoados, os espaços eram organizados em casas para morar, depósitos para alimentos e estábulos para os animais. Esse processo ocorreu em várias regiões do mundo, como a América Central, a China e o Oriente Médio, mas cada povo interagia de forma diferente com a natureza. Em lugares mais secos, os campos precisavam ser irrigados. Em lugares mais úmidos, precisavam ser drenados. E aqui ao lado nós temos o que é drenar, ou seja, retirar o excesso de água de um terreno. Tudo bem? Nas regiões mais frias, as casas precisavam ser mais protegidas e os mantimentos armazenados para o inverno. E aqui nós temos a gravura, onde nessa exploração você vai poder verificar cada um desses espaços, desde aqueles que estão trabalhando na colheita, trabalhando no plantio, trabalhando na benfeitoria do alimento, ou técnicas de agricultura, de pecuária, de criação de uma forma geral, estão observando as construções de moradia e também de armazenamento, ok? Explore bem esta gravura, depois converse
com quem estiver aí com você, o que mostra a ilustração. E número 2, seta verde piscando, escreva um pequeno texto sobre a importância do que nela é retratado. No caso, nós temos esse texto fazendo a introdução dos pequenos povoados que começam a surgir a partir desta sedentarização. Tudo bem? Isso que vão ser mais tarde o início das vilas e das cidades. Legal. Próxima página, página de número 21. Organizar-se para viver bem. Então vamos lá. Nós temos o início do texto aqui, seta azul piscando. Nos grupos nômades, as pessoas trabalhavam juntas para se alimentar e se proteger. Acredita-se que esses grupos tinham líderes, que podiam ser os caçadores ou guerreiros mais habilidosos ou mais fortes. Os líderes não podiam tomar decisões sozinhos, precisando consultar outros membros do grupo. Quando os grupos humanos se tornaram sedentários, o número de pessoas começou a crescer e foram desenvolvidas novas formas de tomar decisões e criadas novas tarefas. Olha só, para o funcionamento das comunidades. Inicialmente, as primeiras aldeias eram formadas por um pequeno número de pessoas, geralmente membros de uma mesma família que viviam e trabalhavam juntos. Estudiosos dão a esse momento da história onde as famílias estão governando determinado território, né, no surgimento dessas aldeias, de clãs. Em algumas partes, em alguns territórios, a nomenclatura, o nome que vai se dar a este comando vai ser o nome de clã. Tudo bem? Os clãs, as famílias que governam determinada aldeia, determinado território, tá bom? Então, ao longo do tempo, as aldeias cresceram ainda mais e deram origem às primeiras cidades. Esse processo levou milhares de anos, mas, olha só, entre 10.000 a.C. e 5.000 a.C. já existiam cidades em diversas regiões do planeta. Hoje, nossas sociedades são formadas por um grande número de pessoas. O Brasil, por exemplo, conta com mais de 208 milhões de pessoas, segundo a estimativa do IBGE. IBGE é uma sigla de um órgão do governo federal que cuida desta contagem, mas não é só da contagem, mas de toda a estrutura que se faz necessária para a organização do povo brasileiro. IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E esta estimativa, que foi dita ainda há pouco, de 208 milhões de pessoas, foi para 2017. Havia o planejamento para se fazer o censo, a contagem da população brasileira e todas as suas particularidades no ano de 2020, porque este recenseamento, esta contagem, o censo realizado, ele é feito de 10 em 10 anos, mas por conta da pandemia não foi realizado ainda. Mas nós temos esta necessidade de obtermos essas informações. Ficou para 2021, ainda não foi possível também, certo? Então, acreditamos que isto vai ser logo, porque esses dados, essas informações, elas vão facilitar
o trabalho para o lançamento ou o incremento ou simplesmente a execução de políticas públicas para todo o Brasil, em sua diversidade, na sua particularidade de cada região. Então, estima-se que no ano passado, quando ainda estima-se que no passado, quando ainda predominava o nomadismo, os grupos humanos eram formados por apenas algumas dezenas de pessoas. Até porque a liderança para que houvesse esse deslocamento ia ser muito mais difícil se o grupo fosse maior. Tá legal? Então vamos lá. Toda a leitura já foi feita, algumas explicações já foram dadas. Vamos para a primeira questão, seta vermelha piscando. Você sabe como as decisões são tomadas nos grupos em que você participa, como a escola ou a família? Converse com seu professor, seus colegas e depois anote suas conclusões. Bom, aí em casa converse com o papai e com a mamãe ou suas observações, perceba como é que isso ocorre em casa. Na escola, nós temos a figura da diretora, que é muito importante para conduzir todas as atividades presentes na escola, mas ela não dirige a escola sozinha. Tem o corpo técnico administrativo, que ajuda em toda a parte administrativa, de administração, tudo bem? E também, não só para a tomada de decisão, mas para a discussão envolvendo toda a comunidade, pela sua representatividade, ao conselho escolar. Onde no conselho escolar existe a representação de cada um dos segmentos da comunidade, de dentro da escola e de fora da escola também. É verdade. E assim são tomadas as decisões. Tudo bem? Número 2. Aqui é o espaço da questão número 1, com as respectivas linhas para a sua resposta. E a número 2, agora seta verde piscando. Quais são as principais decisões que precisamos tomar para organizar a comunidade, a cidade, o estado e o país em que vivemos? Quais são as principais decisões que precisamos tomar para organizar a comunidade, a cidade, o estado e o país em que vivemos? E aí nós temos desde a escolha dos nossos governantes, que são os nossos representantes na nossa comunidade local, e ela vai crescendo no nosso município, no nosso estado, no nosso país, através do voto. E a partir daí, essas decisões elas vão tomando corpo em função das discussões que são registradas. Quanto mais aberto, quanto mais democrático for o processo, mais escuta das necessidades o povo, a comunidade terá. Então, converse com o papai e com a mamãe, coloque a sua resposta, se possível, faça também uma pesquisa, compare com aquilo que eu já adiantei e então faça a sua atividade. Ficamos por aqui, página de número 21, dando para vocês uma certa condição de iniciar este pensamento crítico acerca da organização da nossa comunidade. Tudo bem? Dicas de saúde: lave bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Álcool em gel para sua higienização quando não há água e sabão perto de você. Use adequadamente a máscara. Se tiver que sair, evite aglomeração e, na medida do possível,
distanciamento social. Até a próxima. Beijo no coração de todos. Tchau.